Pessoal, bom dia. Nós vamos dar início à apresentação de hoje. Meu nome é Cristiano Ribas e eu sou analista da folha de pagamento aqui na Exactus Software. Gostaria de lembrá-los que esta apresentação ela está sendo gravada e será disponibilizada até amanhã para aqueles que não tiveram a oportunidade de assistir hoje ou ainda gostariam de assistir novamente. Gostaria de lembrá-los também que qualquer dúvida ao longo da apresentação, sintam-se à vontade em apontar a sua dúvida, a sua pergunta ali no chat, para que posteriormente essas informações, essas perguntas, elas sejam respondidas através do nosso blog, na página www.exactus.com.br. Nós demos início às nossas apresentações na semana passada, segunda-feira, dia 21, onde tivemos a oportunidade de falar a respeito da qualificação e atualização cadastral e também do analisador de dados. Nós estamos nesse momento falando a respeito dos eventos da fase 1, fizemos isso no dia 23, no dia 25 e hoje vamos concluir essa parte da fase 1 dos eventos do grupo 1, que eles são conhecidos como eventos iniciais e de tabelas. Hoje, especificamente, dia 28 de maio, nós vamos tratar dos eventos 1060, 1070 e 1000 e 1080. Quero lembrá-los também que até o mês de junho, dia 22 de junho, nós vamos fazer uma apresentação, uma demonstração de como vai funcionar o envio das informações dos eventos para o e-social a partir do sistema folha de pagamento. Lembrando que, além do sistema folha de pagamento, será utilizado também uma ferramenta desenvolvida pela Exactus, conhecida como GSE, o Gerenciador de Serviços Exactus, onde ele monta os lotes com seus respectivos eventos, assina essas informações digitalmente através dos certificados digitais e elas são então transmitidas ao e-social. Então hoje é a nossa quarta apresentação. Como eu mencionei, nós vamos falar a respeito do evento 1060, 70 e 80. E eu gostaria também de lembrá-los que na nossa página do Helpdesk nós temos disponível a cartilha do e-social que está na versão 1.7. Então a maior parte, ou se não todas as informações que estão sendo apresentadas nesses últimos dias e que ainda serão apresentadas, elas também se encontram nesta cartilha que foi preparada pela equipe da Exactus. Então, só para lembrarmos aí um panorama dos eventos desse primeiro grupo, que são conhecidos como os eventos iniciais e de tabelas. Ele tem início ali no evento S1000 e ele vai até o evento 1000, 1080. A tabela apresenta aí o seu código e sua respectiva descrição. É bom lembrarmos também, é bom sempre reforçarmos que a partir do mês 7, o mês de julho, será dado início à etapa 2 do e-social. Primeira etapa foram as empresas com faturamento superior a 78 milhões e agora, a partir de julho, as demais empresas. Quando eu falo de primeira etapa, eu falo da etapa que ainda está ocorrendo, que teve início em janeiro e termina agora em junho. Primeira fase, de julho a agosto, são as informações das tabelas dos eventos iniciais e das tabelas. A fase 2, que vai de setembro a outubro, são os eventos não periódicos. A fase 3, de novembro a dezembro, já são os eventos periódicos. E depois, em janeiro de 2019, a última fase onde vão precisar ser enviados eventos relacionados com a segurança e a saúde do trabalhador. Então, dando início aos assuntos de hoje, nós vamos falar primeiramente a respeito do evento 1060.
Esse evento ele é conhecido como a tabela de ambientes de trabalho. Então esse evento, o evento 1060, ele será utilizado toda vez que ocorrer a inclusão, alteração e exclusão de registro de informações relacionadas com o ambiente de trabalho da empresa e os seus respectivos fatores de riscos neles existentes. Quem que precisa enviar essa informação? Todo empregador, cooperativa, órgão de gestão de mão de obra, a parte cedente de estágio, sindicato de trabalhadores avulsos e também órgãos públicos. Todas essas entidades, os órgãos públicos em relação aos seus empregados e servidores, desde que vinculados ao regime geral da Previdência Social, o RGPS. É importante lembrarmos que mesmo que a empresa, os ambientes de trabalho, né, da empresa não possuam nenhum fator de risco, mesmo assim esta informação ela precisa ser indicada ao e-social, ela precisa ser gerada ao e-social. Nessa situação, qual é a informação então gerada ao e-social? Será a ausência de fator de risco. Então, independente de um ambiente de trabalho possuir ou não fator de risco, de qualquer forma, todos os ambientes de trabalho da empresa vão precisar ser informados ao e-social, alguns com seus respectivos fatores, que pode ser um ou mais, e outros até mesmo com esta ausência de fator de risco. Espera-se que esse evento, embora ele faça parte do grupo 1, a sua obrigatoriedade de envio não vai ser agora, entre julho e agosto. Ela vai ser apenas em janeiro de 2019, na quarta fase, como mencionamos agora há pouco. Eu gostaria de mostrar algumas telas do sistema que está relacionado ao envio destas informações ao e-social. Nós temos lá no cadastro de locações, a tela que vocês estão vendo neste momento, ela é uma tela do cadastro de locações. Nós temos lá na quinta e última aba do cadastro de locações, uma aba chamada Ambientes de Trabalho. O primeiro campo desta tela, ele é um campo único e ele chama-se descrição do ambiente de trabalho. Então é nesse campo que o usuário ele precisa indicar, fazer uma descrição de como é o ambiente de trabalho desta locação que ele está selecionado, desta locação que ele está fazendo a descrição. Essa descrição ela precisa ser feita para cada um dos ambientes de trabalho. Ela precisa ser feita, ou seja, em outras palavras, ela deve ser feita para cada uma das locações. A descrição do ambiente de trabalho, ela é uma descrição única para todo aquele ambiente, para aquela locação, mesmo que a locação, esse departamento, esse setor, essa área, ela possua mais de um fator de risco. Observem que na mesma tela, aqui embaixo, ó, lado direito inferior, nós temos então um botão chamado fatores de risco. E é neste botão da aba Ambientes de Trabalho do cadastro de locações é que nós vamos indicar quais são os fatores de risco da empresa. Então vocês estão agora vendo uma tela que foi acessada através desse botão, onde, para efeito demonstrativo, né, nós estamos apresentando um determinado fator de risco, apenas como exemplo, apenas como modelo. Então vamos supor que a empresa ela tenha esse ambiente de trabalho, essa locação ela tem um fator de risco físico, tá? Relacionado com estresse e sobrecarga fisiológica por calor. O usuário deve aqui no quadro Exposição a agentes nocivos indicar a descrição adicional desse fator de risco, porque a sua descrição está aqui, mas a descrição adicional é no quadro de baixo,
qual é a intensidade desse fator de risco, quais são as técnicas utilizadas para poder apurar, né, essa intensidade, se é utilizado ou não equipamento de proteção coletiva, se é ou não utilizado equipamento de proteção individual, a descrição do ambiente específico deste ambiente de trabalho, a descrição das atividades desempenhadas, e aí em seguida, no próximo quadro, nós temos aqui uma informação relacionada com o responsável pelos registros ambientais. A descrição que vocês estão vendo aí na tela, neste momento, representante legal da empresa, ela está desatualizada, desculpe, ela está na verdade errada, tá? Na versão 3507, essa informação já foi corrigida. O nome correto deste quadro aqui, né, a informação esperada nesse quadro é responsável pelos registros ambientais. Uma outra alteração que nós fizemos, até para que fique mais claro que informação que vai nesse quadro, é aqui em relação à chapa e o nome deste responsável pelos registros ambientais. Atualmente, o sistema ele está buscando informações do cadastro de empregados da empresa. Então, nós tivemos alguns retornos em relação a isso, onde as empresas se manifestaram da seguinte forma: olha, os nossos responsáveis aqui pelos registros ambientais, na sua maioria, eles não são empregados da empresa, eles não são, eles não são colaboradores da empresa. Então, o que nós estamos fazendo já para liberar isso até a próxima versão? Em tempo ainda hábil, para que vocês possam gerar essas informações ao E-Social. Lembrando que a obrigatoriedade dessas informações para o E-Social é em janeiro de 2019, tá? Nós estamos fazendo uma troca da leitura de cadastro. Ao invés desse cadastro apontar lá para o cadastro de colaboradores da empresa, a alteração que está sendo realizada e será disponibilizada na próxima versão é para que ele aponte para o cadastro de responsáveis da empresa. Lá onde nós cadastramos administradores, contadores, médicos e dentistas, né? Então, a partir da próxima versão, ele vai estar fazendo a leitura do cadastro de responsáveis. Nós temos aqui, então, os dois últimos quadros da tela, que são os fatores, também se tratam de fatores de risco, mas eles estão associados, o primeiro deles, à questão da insalubridade, periculosidade e penosidade, né? Quais são os efeitos, então, que esse fator de risco tem sobre a insalubridade, qual é o fator de risco, né, na verdade, que tem reflexo sobre a insalubridade, periculosidade e penosidade. Nem sempre ele é o mesmo apontado aqui, na chave desse registro, na chave dessa informação, e também o fator de risco relacionado com a aposentadoria especial. Na maioria dos casos, estas informações elas serão as mesmas, né? salvo algumas exceções. Observem também que nesta tela nós temos outros dois botões relacionados às informações do equipamento de proteção coletiva, que a gente já vai falar agora há pouco, e também aos equipamentos de proteção individual, os EPCs e os EPIs. Eu quero só reforçar que esta informação ela é obrigatória, independente daquela área, daquele setor, daquele departamento ou da própria empresa oferecer algum fator, possuir algum ambiente de trabalho que apresenta fator de risco à empresa. Então, ao empregado. Supondo então que a empresa não tenha nenhum fator de risco, ou um determinado ambiente de trabalho da empresa não ofereça nenhum risco ao empregado, esta informação ela é de preenchimento obrigatório. Que opção, então, quando não oferece risco, vai precisar ser indicada nesta tela? Vai ser o fator de risco 09.01.001. O nome desse fator de risco é ausência de fator. Para poder facilitar o trabalho de vocês,
até porque na maioria dos casos essa informação até então ela não era utilizada, ela não era preenchida, ela não era obrigatória e agora se torna por conta do e-social. Nós estamos fazendo o seguinte: toda vez que o usuário acessar esse cadastro, para poder fazer a inclusão, a alteração de alguma informação, caso o cadastro já exista, e o sistema observar que as informações dos ambientes de trabalho e seus respectivos fatores de risco ainda não estão preenchidos, nós vamos fazer uma crítica a respeito disso, para que o usuário possa acessar, ele seja lembrado que ele precisa acessar este cadastro que fica dentro esse registro que fica dentro do cadastro de locações. E aí, então, ao ele indicar no campo fatores de risco, o fator 09, 01, 001, que é a ausência de fator, o sistema fará o preenchimento de todas essas informações desta tela, exceto o responsável pelos registros ambientais. Tá? Essa informação, de qualquer forma, ela precisa ser indicada pelo usuário. Mas as demais informações, onde vão constar a ausência de fator, o sistema fará um preenchimento automático. Só para poder, estamos fazendo isso para poder só facilitar o preenchimento. Nas demais situações, quando não existe essa ausência, existe de fato um fator de risco, ela precisa ser preenchida adequadamente, né? Então nós não podemos apontar automaticamente nenhuma informação, até porque se necessita de um laudo do responsável por essas informações para o correto preenchimento de cada informação. Ainda a respeito desse assunto, nós vamos falar um pouquinho a respeito do equipamento de proteção coletiva e do equipamento de proteção individual, que eles são acessados, essas informações estão relacionadas aos ambientes de trabalho, consequentemente aos fatores de risco, e elas são indicadas aqui, através desse botão. Então, clicando nesses botões, eu tenho acesso a esses cadastros do EPC e também do EPI. Aqui a tela do EPC ela é uma tela mais simples que a tela do EPI, né? O sistema já traz automaticamente qual é a locação que você estava selecionado, qual é o fator de risco que você indicou na tela anterior e o número da sequência que você está indicando. Então, feito isso, dado um Enter nesses primeiros campos aqui, que são os campos chaves da tela, eu consigo então acessar os campos, a área de dados embaixo, que apresenta apenas duas informações. Relacionados a equipamento de proteção coletiva, o e-social deseja apenas duas informações. A primeira delas é a descrição desse equipamento de proteção coletiva. As informações que vocês estão vendo aí na tela são apenas um exemplo. E também se este equipamento ele é eficaz na neutralização dos riscos ao trabalhador. Então, relacionado ao EPC, essas são as duas únicas informações necessárias. Já em relação aos equipamentos de proteção individual, que também eu vou voltar um pouquinho nos slides anteriores, é acessado através da mesma tela onde nós indicamos os fatores de risco. Eu tenho aqui o botão EPI, e então ele navega para esta tela aqui, ó, onde são informadas essas informações, equipamentos de proteção individual. O sistema já traz automaticamente qual é a locação que eu estava selecionado, qual é o fator de risco que eu acabei há pouco, na tela anterior, de indicar, e aí as informações que precisam ser acrescentadas relacionadas com EPI são o número do certificado de aprovação deste equipamento de proteção individual no Ministério do Trabalho e Emprego. Todos eles possuem uma numeração. E aí, qual é a descrição deste EPI? Todas essas informações que constam aí são só para efeito demonstrativo, pessoal. Se foi atentada a implementação de medidas de proteção coletivas, então, se foi, eu marco esse campo. Se não foi, ele fica desmarcado. Caso tenha sido tentada a implementação, adotada a implementação de medidas de proteção coletiva, eu vou fazer uma descrição de que medidas que foram essas, e aí então depois as últimas cinco perguntas.
relacionadas aos equipamentos individuais que também precisam ser indicados ao e-social, informados ao e-social. Todas essas perguntas, todas essas informações que constam na tela, elas se referem a cada um dos equipamentos de proteção individual. Então, se a empresa ela possui mais de um equipamento, esse cadastro será preenchido N vezes, né? Cada um com o seu número de certificado para cada equipamento de proteção individual utilizado pela empresa. Só para efeito de informação, as 5 últimas perguntas relacionadas aqui ao EPI, elas são: se esse equipamento ele é eficaz na neutralização dos riscos ao trabalhador, se foi observada condições de funcionamento conforme especificação técnica do fabricante, se foi observado o prazo de validade conforme certificado de aprovação do Ministério do Trabalho e do Emprego, se foi também observada a periodicidade de troca definida pelos programas ambientais e se, por último, se foi observada a técnica de higienização. Então, são essas informações relacionadas com os equipamentos de proteção individual dos empregados. Lembrando que podem existir um ou mais equipamentos e para cada um dos equipamentos, este cadastro aqui, o filtro dele, né? A chave desse cadastro é o próprio número do certificado de aprovação do equipamento de proteção individual no Ministério do Trabalho e Emprego. Bom, vamos falar um pouquinho agora a respeito do evento S1070, que são, antes disso, voltando aqui no evento 1060, só quero reforçar, né, que o evento 1060, onde nós estamos falando aqui da exposição a agentes nocivos, dos equipamentos de proteção coletiva e também dos equipamentos de proteção individual, quero apenas reforçar que, embora essas informações, esse evento, ele faça parte do grupo 1, que é o grupo de eventos iniciais e de tabelas, estas informações para que as empresas e até mesmo o próprio e-social possamos juntos nos preparar melhor, esta informação ela foi prorrogada para janeiro de 2019. É claro que, embora a gente tenha um prazo maior para poder passar a gerar essas informações, é importante que as empresas comecem a se preparar agora, porque o que nós temos observado é que uma boa parte, se não a maioria, não digo todos, não estão utilizando essas informações hoje no sistema folha de pagamento, no sistema Weiner, né, no sistema da Exactus. Então é importante que essas informações elas comecem a ser alimentadas para que quando indicadas no sistema, né, que essas informações elas passem, vocês, por exemplo, que são escritórios de contabilidade, né, passem a exigir de seus clientes para que elas possam, então, até janeiro, né, em janeiro, elas possam ser transmitidas, informadas ao e-social com sucesso. Informações consistentes e completas a respeito de ambientes, de fatores de risco e de seus respectivos equipamentos de proteção. Agora, então, vamos falar a respeito do evento 1070, que são as tabelas de processos administrativos e judiciais da empresa, né? Quando que esse evento ele vai ser? Esse evento ele é utilizado, né, para poder indicarmos se a empresa, ou seja, o empregador, a entidade patronal com representação coletiva, de trabalhador contra um dos órgãos governamentais envolvido no projeto do e-social, tenham algum processo administrativo ou ainda judicial que tenha alguma influência no cálculo das contribuições do imposto ou do FGTS, ou seja, que tenha alguma influência no cumprimento de suas obrigações principais e acessórias. As informações que elas são prestadas neste evento, elas são importantes,
Por quê? Porque elas são utilizadas na validação de um outro evento do e-social, que influenciam na forma e no cálculo dos tributos devidos. Então, se há empresas, os trabalhadores, a entidade patronal com representação coletiva, elas possuem qualquer tipo de processo administrativo, né, que tenha qualquer reflexo nas contribuições do imposto, no FGTS, esses processos eles precisam ser informados, eles precisam ser indicados ao e-social, para que não haja conflito de informações, conflitos do tipo, olha, por motivo de um determinado processo administrativo que a empresa possui, que deixou de ter incidência sobre um determinado incidência, seja de INSS, seja de FGTS ou ainda de outro, ou ainda de R, sobre uma determinada verba, não possa haver críticas por parte do e-social quando essa informação for transmitida ao e-social. Por quê? Porque o e-social vai comparar cada uma das verbas que estão sendo pagas, sejam elas mensais, sejam elas rescisórias, relacionadas às férias, relacionadas ao 13º, com a legislação atual, com a legislação legal. Então, quando um determinado provento, uma determinada verba, ela é paga, e esta verba não tem nenhuma... desculpa, me fugiu a palavra aqui. Ela não tenha nenhum desses tipos de incidência, automaticamente a informação enviada ao e-social ela será criticada. Então, para que isso não aconteça, é preciso que esses processos onde determinado evento deixou de ter incidência, ele seja informado ao e-social. Aí, então, o evento ou os eventos informados não têm incidência por motivo de processo administrativo e judicial. Esse evento, todos os eventos, na verdade, enviados ao e-social, eles possuem prazo. No caso dos processos administrativos e judiciais, o esperado é que eles possam, espera-se, né, na verdade, que eles possam ser transmitidos já nessa primeira fase, caso surjam novos processos ou determinados processos, eles também deixaram de ter efeito. Tudo isso, essa inclusão, alteração ou exclusão de processos precisa ser indicada ao e-social. Tem limite para poder se enviar essas informações? Tem. Agora, primeiramente, nesse primeiro momento, na fase 1, entre julho e agosto, e posteriormente, sempre que ocorrer um novo processo administrativo ou judicial. Quando isso ocorre após a fase inicial do e-social, essa informação, o processo, ele precisa ser transmitido até o dia 7 do mês subsequente. É o mesmo prazo de entrega da folha de pagamento. Bom, ainda falando a respeito de processos, eu gostaria de mostrar as telas de cadastros onde esses processos eles precisam ser informados. Então, nós temos ali lá no sistema folha de pagamento, nós temos no segundo menu, o menu cadastro. Uma das opções do menu cadastro, que é o menu principal, aquele que fica no topo, os processos administrativos e judiciais. Então, selecionando este, digamos, submenu, que fica dentro de cadastro, os processos administrativos e judiciais, nós temos acesso a essa tela. Podemos dizer que é uma tela nova, embora ela já esteja algumas versões no sistema. Né? Ao longo da implementação do e-social na folha de pagamento, nós já fomos nos antecipando, nós fomos nos adiantando e incluindo todos os cadastros ou ainda informações exigidas pelo e-social. Então, a tela de processo administrativo e judicial, eu posso dizer que ela é uma tela simples, a informação-chave desta tela é o próprio número do processo, que pode ter até 21 posições. Eu indicando o número do processo, o sistema imediatamente já me dá informações a esta área de baixo, que nós chamamos de área de dados. É nela que eu vou informar o tipo, primeiramente o tipo do processo,
né? A gente fala de, quando a gente fala de processo judicial administrativo, eles podem também ser processos relacionados com o FAP ou ainda com o número do benefício do INSS, que é conhecido como NB. Tá? Então, na verdade, vocês vão observar que aqui nesse campo, tipo de processo, não existe apenas a opção judicial ou administrativo, como é o nome do evento 1070 que deve ser transmitido ao social. Esses processos também eles podem ser relacionados com o FAP ou ainda com os NBs, com os números de benefícios do INSS. Em que município, né, o processo foi dada entrada no processo, em que estado, perdão, foi dada entrada no processo, o código município, a identificação da vara, a autoria desta ação. Essa autoria ela pode ser do empregado, melhor, do próprio contribuinte, ela pode ser do empregador ou ainda de terceiros. Nós temos, quando ela se tratar de autoria do empregado, o campo chapa ele fica habilitado para que possamos indicar quem é a chapa, né, que tem algum tipo de processo. O sistema automaticamente mostra no campo do lado direito o display com o nome deste colaborador, deste empregado. E temos também aí, por último, o campo indicativo da matéria do processo ou alvará judicial, que pode ser uma autorização de trabalho de menor, pode ser referente à contribuição sindical, pode ser referente à FGTS, a da dispensa de contratação de menor aprendiz, ou ainda de pessoas com deficiência, entre outros indicativos que constam neste campo. Todas as situações tratadas, ou melhor, exigidas pelo social, elas estão indicadas em cada um destes campos deste registro, desse cadastro. Observem que aqui do lado direito deste quadro nós temos um botão chamado indicativo da suspensão. Um mesmo processo ele pode ter várias fases, né? E cada uma dessas fases do processo, elas devem ser indicadas aqui no botão indicativo da suspensão. Então, ao clicar no botão indicativo da suspensão, o sistema navega para uma outra tela de dados, onde ele traz inicialmente aqui no topo o número do processo que foi acessado anteriormente, e o usuário, então, ele indica aqui no campo seguinte, chamado código do indicativo da suspensão, ele estabelece uma sequência para essa informação. 1 para a primeira informação, 2 para a segunda, ou seja, para cada uma das fases. Ao fazer isso, esse primeiro quadro, chamado informação do processo, traz automaticamente, podem observar que até os campos eles estão desabilitados, as informações da tela anterior. Eu vou até voltar aqui, né? Essa é a tela anterior, a tela onde a gente iniciou o cadastro do processo, e então ele traz automaticamente, né, para essa tela. As informações que vão precisar ser acrescentadas, elas se encontram aqui nesse último quadro, que são o indicativo da decisão, né? Esses indicativos ele pode ser, por exemplo, uma ação ordinária, um acórdão, uma antecipação de tutela, uma contestação, uma decisão já definitiva com respeito ao processo, né? Entre outras informações. Eu sugiro que depois vocês possam, mesmo que seja a título de curiosidade, né? Ainda a título de curiosidade, navegar por esses campos para que possam conhecer as opções disponíveis e facilitar, quando necessário, para que isso facilite, quando necessário, o preenchimento dessas informações. Nós temos aqui também a data da decisão, sentença ou despacho administrativo, o indicativo do montante de depósito integral, se foi feito integral ou não, e a última informação, qual é o tributo, a contribuição abrangida por essa decisão. Então, esse campo ele ficará habilitado apenas quando a decisão abrangida, ou melhor, o processo, ele está relacionado com o empregado da empresa, apenas o empregado da empresa, que seria então ali, que tipo de tributação, contribuição poderia ser então abrangida por essas decisões?
o INSS, o FGTS, as contribuições sociais e a contribuição sindical. Então, só apenas para reforçar, um mesmo processo, como ele pode ter várias fases, para cada uma dessas fases, onde uma determinada decisão já foi definida, mesmo que possamos dizer provisória, ela precisa ser informada nos dados, nos campos desse botão do indicativo da suspensão. Então, reforço, o mesmo processo, ele pode ter vários indicativos de suspensão. Então, e o que filtra cada um desses indicativos? A informação deste campo. Ó. 1 para o primeiro indicativo, 2 para o segundo, e assim por diante. Reforçando, as informações desta segunda tela, elas são acessadas através da tela anterior, onde indicamos o processo administrativo e judicial, navegando-se aqui pelo botão indicativo da suspensão. Fiquem tranquilos em relação ao preenchimento desse indicativo, porque toda vez que você fizer o preenchimento de um processo, o sistema vai criticar se você deixou de preencher o campo indicativo da suspensão. Então, pelo menos um indicativo para cada processo precisa existir. E caso você se esqueça de preencher essa informação, né, que as informações que são indicadas nesse botão, o sistema faz uma crítica aqui quando você tenta salvar, indicando que falta preencher os indicativos da suspensão. Bom, nosso último assunto de hoje, que também é o último evento dos eventos do grupo 1, da fase 1, dos eventos conhecidos como eventos iniciais e de tabelas, é o evento S1080, que é o evento de tabela de operadores portuários. Por quem utiliza esse evento? Apenas os OGMOS, ou seja, apenas os órgãos gestão de mão de obra. Então, caso a empresa ela se trate de um OGMO, ela se trate de um órgão gestor de mão de obra, isso não é muito comum, né? Mas existem empresas nessa situação que são OGMOS. Toda vez que ela fizer alteração e exclusão de registros destas informações, elas precisam ser transmitidas ao e-social. Estas informações, elas devem ser geradas apenas pelos órgãos gestor de mão de obra que estejam nos termos da Lei 12.815 de junho, de 2013 e da Lei 9.719 de 27 de novembro de 1998. Da onde que o sistema vai buscar essas informações, né? Da tabela de operadores portuários. Ele vai buscar essas informações do cadastro de locações. Então, toda vez que existir uma locação onde no campo tipo de locação, entre parênteses, e social, lá do cadastro de locações, for indicado que a empresa é um OGMO, um órgão gestor de mão de obra, o sistema, ao verificar os eventos que serão transmitidos, que precisam, melhor, ser transmitidos ao e-social, ele vai também gerar o evento S1080. Então, essa situação não é muito comum, mas quando existir, ela precisa ser apontada. Este OGMO, esse órgão gestor de mão de obra, ele precisa também ser indicado no cadastro de locações. Eu reforço que existe um tipo de locação especial para essa situação, o OGMO, e ela é apontada no campo tipo de locação, entre parênteses, e social. Eu lembro que eu quero reforçar que nós temos 2 campos no cadastro de locações com a descrição tipo de locação. Um deles é onde nós informamos matriz, filiais ou
locação normal, ou ainda tomador de obras, obras de construção civil, tomador de serviço. O campo que eu estou me referindo, embora ele fique no mesmo cadastro, um pouco mais abaixo do lado esquerdo, é o campo tipo de locação, entre parênteses, e social. É neste campo onde o usuário deve informar se a empresa ela tem o órgão, esse órgão gestor de mão de obra. Bom, este evento ele também deve ser enviado agora na fase 1, de julho a agosto, mas o seu limite, né? Ou ainda, toda vez que ocorrer uma inclusão, porque ao longo do uso, né, do envio dos eventos de rede social pode surgir essa situação, mas no máximo, né, ela precisa ser enviada antes do evento 2.300, que é o evento que será utilizado para poder enviar as informações dos trabalhadores sem vínculo de emprego ou estatutários. Tá? As pessoas que prestam serviço ao órgão gestor de mão de obra, aos órgãos, né, são pessoas sem vínculo de emprego com este órgão, por isso que suas informações são enviadas, desses trabalhadores são enviados através do 2.300, então o limite, o prazo máximo para envio do evento 1080 é antes do evento 2.300, do envio dos TSVs, ou seja, dos empregados sem vínculo de emprego. Eu gostaria de mencionar, caso a sua empresa já possua um OGMO, né, ela deve ser enviada agora já na fase 1, entre julho e agosto. Nas últimas apresentações, né, nessas últimas 4 apresentações que nós demos início lá no dia 21, depois 23, 25 e hoje 28, nós tivemos a oportunidade de falar a respeito de todos os eventos relacionados com as tabelas iniciais, os eventos iniciais e de tabelas. Foi uma oportunidade de falarmos da parte teórica, do que se trata cada um desses eventos, aonde que essas informações elas são apontadas no sistema da folha de pagamento e alguns aspectos que exigem um pouco mais de cuidado e atenção. Então nós finalizamos hoje a apresentação dos eventos da fase 1, ou seja, dos eventos que têm que ser enviados de julho e agosto, e na próxima quarta-feira, quarta-feira desta semana, dia 30, às 9 horas, nós vamos dar início à apresentação dos eventos da fase 2. Desculpa que aqui nesse slide, o nome destes eventos acabou ficando errado, só agora que eu percebi. Os próximos eventos que nós vamos falar na quarta, que são o evento 2190, 2200, 2205 e 2206, na verdade eles não fazem parte do grupo de eventos iniciais e de tabelas. Eles fazem parte do grupo de eventos não periódicos, tá? Então só considerem, por favor, esse título aqui desses eventos, que é eventos não periódicos. Nós vamos falar a respeito da admissão do trabalhador. Existem 2 eventos para poder enviar ao e-social com respeito à admissão do trabalhador, que são o evento 2190 e o 2200. Como o próprio nome diz do 2190, ele é apenas um registro preliminar. As demais informações relacionadas com a admissão, elas poderão ser transmitidas depois. E vamos falar também a respeito da alteração dos cadastrais do trabalhador e da alteração de contrato do trabalhador. Esses 2 últimos eventos são situações onde o cadastramento inicial ou ainda de admissão ele já aconteceu, mas é necessário uma alteração de dados, sejam eles cadastrais ou do contrato, posterior ao envio de informações. Então existe sim a possibilidade de ajuste dessas informações e eles são feitos através de determinados eventos. Mas isso é assunto então para quarta-feira às 9 horas, dia 30, e nós nos vemos até lá.